Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também tá bem. E hoje nós temos um assunto bem legal. Tenho certeza que vocês vão adorar esse assunto de português. Então, vamos pegar a apostila 2 de português, lá na página 46. Vamos lá, peguem que eu tenho certeza que vocês vão amar este assunto. Vou colocar aqui a apostila para gente, certo? Para a gente poder acompanhar e ver, porque vai ser bem legal. Então, diz assim: os jogos, desde as informações às instruções. Então, iremos falar sobre jogos, como jogar. Então, vamos lá. Como funcionam as regras dos jogos? Então, nesse capítulo, a gente vai ler, vamos analisar textos que a gente já conhece, certo? As regras de jogos. A gente vai compreender também as estruturas desses textos e analisar a função. Por que os jogos têm regras? Por que aquelas regras? Ah, prof, mas eu conheço várias regras de um jogo. Sim, hoje existem várias regras diferentes umas das outras, certo? Então, a gente vai ver isso. Os jogos são utilizados por adultos e por crianças. Sim, gente, os adultos também jogam. Eu também jogo, eu gosto de jogar, principalmente agora no celular, que é muito mais fácil. Eu não preciso de outras pessoas para jogar. Então, as pessoas jogam, tanto os adultos como as crianças. Aí diz: em quais situações você costuma participar de jogos? Que jogos você conhece? Qual é o seu jogo preferido? Então, assim, em quais situações a gente costuma participar de jogos? Eu gosto de participar de jogos quando tem mais pessoas jogando junto. Eu acho mais alegre, mais divertido. Quais jogos você conhece? Ah, eu conheço bastante, desde jogo que eu era pequenininha, que hoje tem jogos que a gente nem escuta mais as pessoas falarem. Quando eu era pequena, eu gostava muito de jogar Ludo, certo? Hoje a gente encontra o Ludo pela internet também. É muito mais fácil. Então eu jogava muito Ludo, jogava tria, jogava dama, jogava xadrez, certo? Então, assim, são vários jogos que a prof conhece, assim como vocês. Hoje vocês conhecem alguns jogos. Às vezes não conhecem o que a prof falou, né? Mas se vocês forem procurar, forem pesquisar, vocês vão achar esse jogo, porque já existiu e ainda existem. Qual é o seu jogo preferido? Nossa, tem vários jogos preferidos, né? Vocês devem ter os jogos preferidos de você. O Free Fire, deixa eu ver se eu conheço mais alguns outros que vocês jogam. O Free Fire acho que é o mais conhecido, né? Tem o Minecraft também. Então, sempre a gente tem os jogos preferidos da gente. Então, lá na conversa vem e diz assim: existem milhares, talvez milhões de jogos diferentes. E a cada dia, novas opções são criadas. Mesmo assim, alguns se tornam jogos clássicos e continuam sendo praticados há centenas de anos. Então, os jogos clássicos é como, por exemplo, o xadrez. O xadrez, o meu pai já jogava, o meu avô já jogava. Então, ele se torna um jogo clássico, certo? E ele continua sendo jogado hoje. Você conhece algum jogo bastante antigo que hoje possa ser jogado? Já falei, né, gente? O xadrez a gente joga online também, certo? Então, eu posso colocar aqui, certo? O xadrez online, posso colocar aqui? Posso colocar aqui. O xadrez é um jogo que a gente joga online também. Então, vamos ver. Vamos começar. Na página 47. Como jogar? Vamos ler as instruções de um jogo que existe há mais de 100 anos. A Batalha Naval. Imagine só que esse jogo, muitos de vocês nunca viram e nunca ouviram falar. Eu jogava quando era pequena. Este jogo, ele é um jogo clássico, certo? Olha lá, ele existe há mais de 100 anos. Então, vamos falar sobre a Batalha Naval.
Batalha naval, este é um jogo clássico que seus irmãos mais velhos, pais e avós já devem ter jogado muito. Você pode jogar com eles ou com seus amigos para descobrir quem é o melhor estrategista. Então, a Batalha Naval é um jogo estratégico, certo? Ele é estratégico, esse jogo. Então, olha só, aqui já começa como é o jogo. Precisa de 2 pessoas. No máximo de jogo, 15 minutos. Precisa de papel e lápis e capacidade de reflexão e estratégia. Isso vai trazer para a gente muita estratégia. A gente vai ter que pensar em cada estratégia que a gente faz. Então, vamos ver. Regra 1. Cada participante deve escrever em um papel quadriculado, como a nossa folha do papel do caderno de matemática, certo? Então, deve escrever em papel quadriculado os números de 1 a 10 na linha lateral vertical. Tá aqui, ó, 1 a 10 na vertical, certo? E as letras de A a J na linha horizontal aqui, ó, superior. Então, aqui nós escrevemos o número, certo? Na vertical e na horizontal de A a J. Este quadro, com 100 divisões, será o campo do jogo. Então, aqui dentro, ó, tem que ter 100 quadradinhos. E aqui será a divisão do jogo. 2. Em seguida, sem que o seu adversário o veja, marque a posição das suas embarcações, fazendo um X nos quadros que elas ocupam. O porta-aviões ocupa 4 casas. Os 2 submarinos, 3 casas cada submarino. E os 3 torpedeiros, que são aqueles navios que lançam os torpeiros, 2 cada um. Então, os torpedeiros ocupam 2 quadradinhos, cada um. Ao todo, a frota é composta de 6 embarcações. Assim, ó, não, o outro amigo não pode ver. Então, vocês marcam aonde vocês quiserem, tá? Seguindo as instruções. 3. As embarcações devem estar em posição vertical ou horizontal. Na diagonal é proibido. Distribua-as de maneira que achar que poderá fazer o seu adversário se perder, certo? Então, olha lá, ó, como que ela marcou, ó, certo? Aqui ela só marcou 3. Ó, 4. O jogador começa escolhendo uma casa e dizendo a letra e o número correspondentes. Por exemplo, F8. Se o oponente não tiver nenhuma embarcação, ali deve dizer água e marcar o quadro com um círculo, ó lá, ó, como no exemplo, certo? Se o amigo da gente não acertou a nossa embarcação, porque a gente vai ter que escolher os números. Por exemplo, eu quero a letra F e o número 8. E deu na água. Ele não tem ele não desenhou nenhuma embarcação ali. Aí ele vai dizer água. Então, o adversário errou, certo? 5. Depois é a vez do outro jogador, que deve atirar perguntando por outra posição. Se alguém acertar uma casa ocupada, o outro deve dizer atingido e marcar o local com um X vermelho. Quando o adversário acertar todos os quadros de alguma das embarcações oponentes, este deve dizer afundado. Então, olha só, vamos supor que o outro amigo tenha falado C5. Ele acertou no meio da embarcação. Então, você marca o X e fala lá, atingido. Aí o amigo vai tentar de novo. Eu não posso esquecer de colocar o X vermelho que foi atingido. Se ele acertar a casa do lado, por exemplo, ele disse C5. Então ele não sabe que é do meio, só você sabe. Então o que ele vai fazer? Vai falar C6. Acertou o outro pedaço. Aí fala atingido e marca outro X. E se ele falar C7, ai, não é o C7, é o C4, aí fala que foi água, certo?
Se ele acertar toda a embarcação, os 3 quadradinhos ou os 2 quadradinhos, a gente tem que falar afundado. 6. Os jogadores devem registrar com exatidão, quer dizer, certinho, tanto as posições em que acertaram uma embarcação, quanto aquelas que erraram. Então, eu não posso esquecer de marcar nenhuma, gente. Assim, é possível melhorar cada vez mais a pontaria. Ganha quem afundar primeiro toda a frota do outro amigo, a frota inimiga, certo? Olha lá, ó. Aqui foi água. Então, olha só. Tem que marcar tudo. Este jogo exige um bom senso de ordem para registrar exatamente os acertos e erros. Você também pode tentar ler o pensamento do adversário para descobrir como ele posicionou as embarcações. Então, é bem legal, gente. Quem quiser tentar com os pais, pode tentar. É muito legal esse jogo, certo? Quando nós voltarmos, nós vamos fazer na sala. Olha que legal, certo? Fazendo duplinhas e a gente vai fazer esse jogo. Então, vamos responder agora. Para entender o texto. O objetivo do texto é divulgar e vender o jogo, convencer o leitor a jogar ou ensinar e preparar e a realizar o jogo. E aí, qual é o objetivo do texto? Certo? Na verdade, o objetivo do texto foi o quê? Ensinar e preparar, certo? E, claro, realizar o jogo. Então, é esta. No início do texto lido, há um quadro que mostra algumas informações sintetizadas, quer dizer, foram escritas aquelas informações para ensinar vocês. Associe as colunas, identificando a que corresponde a cada informação desse quadro. Então, vamos lá. 2 pessoas, o que quer dizer? Materiais necessários, duração aproximada da brincadeira, número de pessoas que podem participar ou habilidades desenvolvidas. Claro que é número de pessoas que podem participar. Vamos ver se eu consigo aqui riscar. Não, não consigo, gente. Mas é aqui, certo? 2 pessoas é o número de pessoas que podem participar aqui, certo? E os 15 minutos? Ah, essa tá fácil, prof. É a duração aproximada da brincadeira. Então, eu vou ligar uma bolinha na outra, certo? Capacidade de reflexão e estratégia. O que é isso? É as habilidades desenvolvidas. Eles não trazem isso pra gente, a gente não vai ter que pensar em uma estratégia. Então, habilidades desenvolvidas. E o último, papel e lápis, é o material necessário. Certo? Agora vamos lá. Marque V para verdadeiro e F para falso, de acordo com as regras do jogo. Então vamos lá. A primeira, as orientações estão na ordem em que as etapas devem acontecer? Sim, estão na ordem. A outra, as ilustrações não colaboram para o entendimento do texto? Não, as ilustrações, os desenhos colaboram sim. Então, é falso. A outra, há informações sobre o que deve ser feito e o que é proibido? Sim, há informações sobre isso. O que a gente pode fazer e o que não pode. Né? Fazer uma embarcação na diagonal? Não pode. Então, essa está certa. Outra, é possível jogar sozinho? Não. Então, é falso. Há exemplos de como jogar? Sim. Mostram vários exemplos de como jogar. Então, está aqui, respondido. 4. Qual é o objetivo principal do jogo? Trata-se de uma versão de esconde-esconde, em que um jogador esconde objetos em um ambiente e registra sua localização em um papel, enquanto o outro deve encontrá-los seguindo as pistas? Vamos ver se é. Embaixo, é uma competição de desenho em que os participantes devem criar um porta-aviões, 2 submarinos e 3 torpedeiros? Não sabemos, vamos ver a última.
ou simular uma batalha marítima entre embarcações inimigas em que cada jogador busca afundar a frota do adversário? Sim, é a 3. A gente vai simular, né? Vamos fazer de conta que é uma batalha entre navios, certo? E vamos tentar afundar o navio do outro. Então, é esta, certo? 5. Segundo as instruções do jogo, o porta-aviões deve ocupar 4 casas. Cada submarino, 3 casas. E cada torpedeiro, apenas 2. Com base nessas informações, converse com seus colegas e com o professor e busque identificar nas fotos a seguir cada uma dessas embarcações. Então, vamos ver. A gente tem que justificar a resposta. Esse aqui, gente, olha lá, o que ele está carregando? Não está carregando avião? Então, esse daqui, ele é um porta-aviões, certo? Porque ele carrega aviões. E esse aqui, olha só, ele está afundando na água. Se ele está afundando na água, ele é o quê? Um submarino, certo? E esse aqui, olha só, se a gente for olhar bem esta foto aqui, ele tem algumas ferramentas aqui que carregam torpedos, certo? Então, esses daqui são os torpedeiros. Ele tem até a boca do tubarão ali, ó, desenhado nele, para identificar que ele é um torpedeiro, certo? Então, vamos lá. Você conhece outras formas de jogar a batalha naval? Gente, eu não conheço nenhuma outra forma de jogar batalha naval, certo? Mas, hoje em dia, nós temos... Deixa eu ver se escreve aqui. Não, não vai escrever. Então, eu vou falando. Hoje em dia, nós jogamos batalhas naval online. Então, sim, existem outras formas, sim. A gente conhece outras formas de jogar por causa da tecnologia. Se não fosse a tecnologia, eu não iria saber que tinha outra forma de jogar. Então, o que eu vou colocar? Que sim, né? Existem outras formas, sim, de jogar batalha naval. Qual? As online. Online são diferentes daquela que a gente costuma jogar no papel, certo? 7. Existe uma grande discussão sobre a influência de jogos eletrônicos violentos no desenvolvimento das crianças. Batalha naval é um jogo que simula um combate em alto mar, em que as embarcações do adversário são bombardeadas e afundadas. O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que esse jogo estimula a violência ou apenas a imaginação? Então, isso é para a gente conversar sobre esse assunto, certo? Então, vocês vão pensar, certo, direitinho, mas a prof já vai falar o que eu acho, certo? Eu acho, gente, porque a prof já foi criança e a prof já jogou isso, certo? Eu acho assim, que ele estimula muito a nossa imaginação, porque a gente vai ter que se imaginar dentro do mar, dentro daquela embarcação para tentar afundar a embarcação do outro. Isto é uma violência? De uma certa forma, é. Mas, certo, ela não vai estimular essa violência, porque a gente não vai sair por aí bombardeando navios, certo? Então, ela serve sim para estimular a nossa imaginação. Porque a gente vai ter que parar para pensar e criar estratégias de como a gente vai fazer isso, certo? Então, gente, eu penso que isso é muito legal e divertido, por quê? Porque nós vamos ter que nos concentrar, nós vamos ter que pensar, nós vamos ter que tentar adivinhar o que o outro está pensando, aonde que o outro colocou a embarcação dele, certo? Então, ao meu ver, ela estimula muito a nossa imaginação, certo? Mas eu quero que vocês pensem sobre isso, certo? E depois a gente conversa sobre esse assunto. Para a gente saber mais, como surgiu o jogo A Batalha Naval? Olha que legal. A brincadeira surgiu no início do século XX, mas a versão em tabuleiro só foi criada em 1967. Olha quanto tempo atrás, hein, gente?
Soldados russos criaram o jogo na Primeira Guerra Mundial. Na versão original, 2 adversários desenhavam em folhas de papel navios posicionados em um mar imaginário quadriculado. Ganhava quem descobrisse primeiro as coordenadas das embarcações do outro. Nos anos 20, o passatempo se tornou popular entre os prisioneiros e soldados no intervalo dos combates. Em 1931, apareceu nos Estados Unidos a primeira versão comercial, ainda em papel, chamada Salvo. Então, imagine, eles passaram todo esse jogo, em vez de papelzinho, eles passaram para um tabuleiro feito em papelão, para as pessoas poderem jogar. Olha que legal. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, foi lançado o jogo com um nome que ficou mais conhecido nos Estados Unidos, como Battleship. Em 1967, durante a Guerra Fria, veio a primeira versão de tabuleiro, com as clássicas maletinhas e navios de plásticos que se encaixavam. Lançada no Brasil em 1988. Então, nós encontramos jogo de tabuleiro assim, certo? Que a gente encaixa as pecinhas para fazer os navios, os submarinos e os torpedeiros, certo? Então, essa é a história. Se a gente for procurar o jogo por esse nome, Salvo, a gente encontra. Se a gente for procurar pelo Battleship, a gente encontra também, certo? E se a gente for procurar por Batalha Naval, a gente também encontra online nos tabuleiros para a gente jogar, certo? Então, tentem. Quem quiser tentar, isso é bem legal. Então, vamos ver. Organizando as regras do jogo. Relacione os objetos com as modalidades que a pertencem. Então, vamos ver se a gente consegue fazer este jogo. Gente, eu não joguei, tá? Então, vamos ver. Iniciar. Deve ser jogado de 2 a 3 jogadores. De 2 a 3 jogadores. Acredito que seja essa. Vamos ver. Não é. Cada jogador recebe 7 cartas. O restante do baralho é deixado na mesa com a face virada para baixo. O jogador da esquerda, do que distribuiu as cartas, inicia o jogo, que deve seguir em sentido horário. Os jogadores devem jogar, na sua vez, uma carta ao mesmo número ou cor. Ah, é para a gente colocar na ordem. Entendi. Ao jogar a penúltima carta, o jogador deve anunciar em voz alta Uno. Caso não faça isso, ele deve começar a comprar 2 cartas. A rodada termina quando um dos jogadores zerar as suas cartas na mão. Então, essa daqui é a quinta. Acertei. Essa daqui é a 4. Acertei. O jogador, então vamos ver. Deve ser jogado de 2 a 10 jogadores. Então, essa é a primeira. Muito bem. Cada jogador recebe 7 cartas. O restante do baralho é deixado na mesa com a face virada para baixo. O jogador à esquerda, que distribuiu as cartas, inicia o jogo. Então, esse daqui deve ser a 3. Isso. E esse aqui deve ser a 2. Olha lá. Acertei a regra do Uno. Olha que legal. A gente põe em ordem. Então, vamos lá. Vamos para a nossa lição de casa. Então, lá no nosso material de apoio, nós temos um tabuleirozinho, né, no nosso material de apoio, na página 7 do nosso material de apoio. Já vou pegar aqui para a gente ver o nosso material de apoio. Está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Se é esta mesmo. Então, aqui, ó, nós temos um tabuleiro aqui. Um tabuleiro na nossa página 7 do material de apoio, certo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar na outra página, na página 9, certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Então, vamos lá. Então, utilizando o material de apoio da página 7,
tá? A gente vai seguir as instruções que já foi dada lá na frente para a gente fazer a nossa batalha naval, certo? Então, nós temos lá o tabuleiro já quadriculadinho, que vocês podem utilizar ele para jogar com o seu pai ou com a sua mãe, certo? O seu pai e a sua mãe, eles podem pegar uma folha do caderno de matemática e podem fazer um tabuleiro igual a esse que está aqui, no material de apoio. E aí, então, vocês vão fazer, certo? Vão jogar. Lembrem-se que o amigo de vocês, o pai ou a mãe de vocês, não pode ver aonde que vocês vão desenhar, certo? A embarcação de vocês. Outra coisa que vocês podem fazer, vocês podem jogar esse jogo online com o amigo. Vocês podem fazer uma chamada de vídeo com eles, com cada amigo, e podem jogar também. Vocês desenham o de vocês, ele desenha o deles e vocês jogam. Fica bem legal assim também. Então, vamos treinar isso, gente? Então, vamos treinar isso, certo? Então, essa é a lição de casa. Depois nós vamos ter uma ficha de atividade. Então, só deixa eu continuar aqui sobre o xadrez. Vocês estão tendo aula de xadrez lá na escola, certo? Então, tem esse livro aqui, que é bem legal, certo? Ele apresenta as regras, as movimentações do xadrez, certo? E assim, ele é direcionado para vocês, crianças, certo? Então, era isso que a prof queria passar para vocês sobre a apostila, essa parte do jogo, que é bem legal, certo? Outra tarefa de casa. Então, nós temos lá que utilizar a página 7 do material de apoio, seguir as regras que a prof acabou de explicar e fazer o jogo ou com o pai ou com a mãe ou com um amigo, certo? Por uma videochamada. Aí, lá na ficha de atividade, nós vamos relembrar um pouquinho, certo? O vídeo anterior que a prof falou sobre as palavras homófonas, certo? Que são aquelas palavras que elas têm o mesmo som, mas elas têm um significado diferente. E a escrita também é diferente, certo? Então, o que nós vamos fazer? Na ficha de atividade da página 17 e 18, nós vamos relembrar sobre essas palavras, certo? Então, eu vou colocar uma atividade que é bem legal, que vocês podem brincar com o pai, com a mãe, ou até com os amigos, por videochamada, e vou colocar uma revisão das palavras sessão, sessão e sessão, certo? Então, está aí. Passado o vídeo. Lembrando que o próximo vídeo que a prof for fazer vai ser da revisão de conteúdo para prova, certo? Então, nós vamos fazer nossas interações, onde a prof vai estar explicando retomando o conteúdo sobre o que vai cair na prova, e eu vou fazer o vídeo também, certo? Relembrando mais algumas coisas. Então, é isso, gente. Era isso que a prof queria explicar para vocês, certo? Sobre os jogos, que eu acho ótimo esse assunto, eu acho muito legal saber que tudo tem regras, para tudo tem regras, certo? Para jogos, para qualquer lugar existem as regras, certo? E isso a gente não pode deixar de cumprir. Então, é isso. Ficamos por aqui. Se cuidem e joguem. Beijos.